Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Pedimos, Pai, uma bênção especial, Senhor, pelos nossos irmãos, sobre os nossos irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Querido Pai, abençoa e guarda cada servo teu. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para trazer a nossa contribuição da EBD na web. É um propósito nosso, um desejo nosso, cooperar de alguma forma com os nossos irmãos que estão servindo ao Senhor, ministrando para a igreja, na Escola Bíblica Dominical. E nós temos muito prazer neste trabalho. Eu tenho muito prazer, tenho muita alegria em participar deste trabalho desde os primeiros dias de vida em Cristo Jesus. E é muito bom. Nosso tema hoje, um tema bem interessante, como o trimestre todo promete, e ética cristã em direitos humanos é um tema bem atual, mas muito atual. Até porque todo mundo está falando de direitos humanos, e direitos humanos são importantes e direitos humanos são relevantes em qualquer época, muito embora não tenha sido prezado, não tenha sido um tema que fizesse as autoridades levar a efeito e pensar na seriedade da matéria, e houve e há muito descaso com a questão dos direitos humanos, mas é algo especial. E a Bíblia Sagrada, ela é um livro importante em todos os aspectos. Para saber as coisas de Deus, é a Bíblia Sagrada, porque Deus se auto-revela através da Escritura. Para saber as coisas dos homens, é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia trata de nações, de culturas que ninguém mais toca no tema. Não temos muita coisa a respeito de nações que a Bíblia menciona, e os autores seculares, os grandes autores da Grécia, os grandes autores romanos, os homens da cultura, do passado, eles mencionavam alguma coisa como sendo uma lenda. Eles colocavam cidades e estados, nações, que a Bíblia menciona com muita firmeza e clareza, eles mencionavam como sendo povos míticos, culturas míticas e tal, porque, convenhamos, era a dificuldade da época. Mas, em todos os tempos, foi importante e é importante entender e aprender a respeito dos direitos humanos. Eu sou meio crítico e, neste meu estilo, nesse meu estado crítico, às vezes eu faço umas observações, umas asseverações, que as pessoas só riem. Tem duas opções, são duas reações, ou ri ou se aborrece. Mas nós vamos lá. Lição número 3, 15 de abril de 2018, Ética Cristã e Direitos Humanos. Texto áureo. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Êxodo, capítulo 22, versículo 21. Verdade e prática. Os direitos do ser humano, revelados na palavra de Deus, têm como fundamento o amor. Os direitos do ser humano, revelados na palavra de Deus, têm como fundamento o amor. A falácia sobre direitos humanos hoje, por muitos
segmentos da sociedade têm como fundamento a lisonja, a mentira, o interesse próprio. Nós, que não precisávamos de exemplo nenhum fora do nosso país, direitos humanos têm sido uma tônica, tem sido forte da oposição atual, que foi situação por décadas, e eles falam de direitos humanos só em relação a quem está encarcerado. Eles não falam de direitos humanos considerando as vítimas dos bandidos, eles não falam em direitos humanos pensando na quantidade de órfãos de pai, órfãos de mãe, e eles não falam em direitos humanos levando em consideração a quantidade de mutilados. Atores famosos, pessoas de todos os segmentos da sociedade, vítimas de assassinatos e de latrocínios sem a morte, né? Portanto, houve o latrocínio, morreu uma parte daquelas pessoas atingidas, uma parte sobreviveu. Em outros casos, houve o assalto e a pessoa ficou gravemente ferida, ficou paraplégico, tetraplégico, e direitos humanos só pensam no que está na cadeia, não pensam no que está preso à cama ou na cadeira de rodas. Mas nós vamos tirar de letra, porque é bom, eu gosto de temas polêmicos também, eu gosto. Eu não tenho a menor dificuldade em desagradar, não penso nisto. Eu penso o seguinte: enquanto estamos ministrando a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a mensagem de Deus, quem quiser aborrecer, quem quiser ir embora, pode ir. A posição de Jesus era a mesma. Senhor, o teu discurso é duro e o pessoal está saindo. E Jesus disse, olha, é uma opção, vocês também podem ir. Mas o Pedro, que tomava a palavra, o Pedro era muito presente, muito ativo, ele disse, não, senhor, só tu tem a palavra da vida eterna. Na verdade, nós pregamos a palavra da vida eterna e nós não nos preocupamos. Eu falo por mim e falo por muitas pessoas. Nós não nos preocupamos com rejeição. A rejeição é muito ruim em parte, mas é ruim você sofrer alguma rejeição, alguma coisa, por causa de seu mal, seu pecado, suas maldades. Mas você sofrer rejeição porque você age corretamente é virtude. A leitura em classe, meus queridos irmãos, é o livro do profeta Isaías, no capítulo 58, versículos 6 a 12. Um texto pequeno, mas dificílimo. É um texto difícil, o profeta de Deus, um homem extraordinariamente consagrado, fazendo uma crítica pesadíssima à religiosidade, o jejum, o quebrantamento forçoso, aquela coisa lá que religioso gosta. Geralmente, o religioso é mestre em corrupção. E eles tinham um comportamento terrivelmente desagradável, completamente fora das escrituras e a manha religiosa, fazendo jejuns, e demonstrando assim tristeza, uma humildade lá sem sentido, e o profeta caiu em cima deles com a autoridade do céu. O profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6, diz, porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Isso aqui é para abandonar o pecado. Que desfaças as ataduras do jugo, que não faça vítimas, que não pressione as pessoas, que não oprima as pessoas. E que deixes livre os quebrantados e que despedaces todo o jugo, ou seja, aqui a mensagem do profeta é o seguinte, esse jejumzinho aí de cara triste, cara amarrada, para as pessoas acharem, homem consagrado ou mulher consagrada, para Deus não vale nada. Quando ele quer que a pessoa pratique a justiça e não pratique a impiedade.
Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? O cara jejuando, todo choroso, todo quebrantado, e mão de figa, mão de vaca, não dava um prato de comida a alguém com fome. Então, não é, porventura, também que reparta o teu pão com quem está com fome, e recolhas em tua casa quem está sem teto, desterrado, desabrigado, e que vendo uma pessoa necessitada de roupa não lhe dê vestes, vendo-o nu não o cubras, e não te escondas daquele que é a tua carne, ou seja, no lugar de cobrir os olhos, ai meu Deus, o homem está nu, a mulher está nua, porque não chega junto e dá uma roupa. É isso aqui que o profeta está falando. Versículo 8. Então, se praticar o que está no versículo 6 e 7, versículo 8 diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, quem pratica o bem, quem faz o bem, quem ajuda o necessitado, quem abandona o mal, o pecado, o erro, os vícios, este tem, além de ter prosperidade espiritual, ainda tem os cuidados divinos, a presença do Senhor. Diz, a glória do Senhor será a tua retaguarda. A presença do Senhor será a tua garantia. Versículo 9. Então, clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, oprimindo, escravizando, usando de opressão. Vai ter este benefício da presença de Deus, da atenção do Senhor. Senhor, me socorre, pronto, eu estou aqui. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Isto acontecerá se tirares do meio de ti o escravizar, o jugo, a opressão, o oprimir, o estender do dedo, apontar para o outro. Fulano ali está errado, aquele está errado, aquele está errado, aqui olha o erro lá, olha o erro lá. Aí. Esquece que quando a gente aponta para lá, tem 4 dedos apontando para a gente. Então, o estender do dedo e o falar vaidades. Falar vaidade é fazer juízo de valores, difamar, realmente usar de injustiça labial, é usar a boca para fazer o mal, ou infamando, ou difamando, ou desejando o mal. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto, vai falar novamente do que já disse no começo. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a sua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia, portanto, luz perfeita. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Até no deserto a gente tem refrigério. Fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isso é maravilhoso, promessas divinas. Essa água Jesus promete lá no Novo Testamento. Jesus diz que quem segue, quem escuta Ele, quem ama Ele, quem serve a Ele, nasce uma fonte no seu interior. E no versículo 12, e último diz, e os que de ti procederem, está falando a futura geração, os teus descendentes, eu poderia ler direto assim, e os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Uma linguagem dificílima, mas de muita profundidade e verdade.
deixa aliviar aqui essa leitura tão difícil do versículo 12. A tua descendência edificará o lugar assolado, a cidade assolada, as destruições serão corrigidas. E levantarás os fundamentos, ou seja, vocês serão sempre construtores, de geração em geração, e serão chamados de reparadores, construtores, serão chamados de construtores e restaurador de veredas para morar, ou seja, aquele que sempre valoriza as coisas importantes que ficaram como herança. Muito importante esta leitura. Eu acho importante porque, na verdade, é. Agora, meus queridos, vamos à introdução. Grande parte da história da humanidade demonstra que os direitos foram prerrogativas de uma minoria privilegiada. Em tempos modernos foi que surgiu o conceito de direitos fundamentais inerentes à dignidade humana. Os direitos humanos, apesar desses conceitos florescerem em tempos atuais, desde a criação do homem, as Escrituras Sagradas revelam a vontade de Deus acerca do que é direito e dever nas relações humanas. Eu sou muito crítico da baboseira, da bobagem. A Igreja Assembleia de Deus vai fazer 110 anos. Começou em 1911 e, portanto, nós vamos nos encaminhando para o aniversário de 110 anos. E houve tanta mudança nas últimas décadas, gerações que desprestigiaram, desvalorizaram o que foi feito, e até o trabalho magnífico de seus pais e mães eles desprezaram. E hoje estão inventando umas novidades aí. Tem umas coisas que eu sou pé atrás e eu bato forte mesmo. Eu não tenho medo de apanhar, e eu bato muito forte. Inventaram um negócio de casado para sempre, pai para sempre. É curso de pai, é curso de filha, é curso de mãe, é curso de noiva, é curso... Mas não só falta realmente um curso para ser decente. Porque, na minha avaliação rudimentar, o sujeito hoje, um crente da Assembleia de Deus, fazendo um curso para entender o que significa ser pai, ele está dizendo: eu sou um animal, um quadrúpede, que não sei quem é Deus e ignoro a sua palavra, porque a Bíblia Sagrada, ela responsabiliza pais e filhos desde os fundamentos da sociedade. E hoje, século XXI, eu fazer um curso para saber os rudimentos da paternidade, para saber como é que um pai deve agir. Na verdade, eu acho uma regressão mental. Parece que não tem isso em lugar nenhum, regressão mental. Eles falam de regressão espiritual, regressão não sei o quê, mas parece que não tem a regressão mental. Mas eu invento. Eu acho uma regressão mental, um sujeito hoje, de qualquer segmento, e sendo da Assembleia de Deus, a Igreja da Bíblia Sagrada, que é difícil para mim engolir. Eu acho que é uma regressão mental, um atestado assinado e reconhecida a firma de ignorância espiritual. Porque os direitos dos filhos estão na Bíblia Sagrada. E os direitos dos pais estão na Bíblia Sagrada. E são claríssimos. Então, direitos humanos, como a Bíblia Sagrada faz,
apresenta não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe em lugar nenhum do mundo direitos humanos da forma que a Bíblia Sagrada ensina. Só a Bíblia Sagrada ensina. Só na Bíblia se encontra. Antes da leitura, que eu devo fazer total, vou caprichar para ficar. Mas antes da leitura, eu queria mostrar para vocês direitos humanos na Bíblia, como é abrangente. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 20, se o sujeito estivesse noivo, o cara estava noivo, aí a guerra estourava, que o homem gosta muito de guerra. O sujeito estava noivo e começava a guerra. E ele, digamos que fosse num lugar onde não tivesse tantos homens à disposição do governo e tal, mas pelo fato do sujeito estar noivo, ele deveria ser dispensado da convocação. Deuteronômio, capítulo 20, versículos 5 a 7. Olha que coisa maravilhosa. Aqui, era duas situações. O cara que vai noivar, o cara que vai casar, ele precisa fazer a casa. Então, tinha as duas situações. Aqui diz, eu vou ler, eu queria ler a revista, mas esse tema é muito interessante. Eu nunca tive a oportunidade de falar sobre este tema com a clareza que ele requer. Mas aqui, Deuteronômio 20, versículo 5 diz, então os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou uma casa nova e ainda não a consagrou? Ou seja, havia uma convocação para a guerra. Aí estava lá, 50, 200, 500, 2.000 pessoas, 2.000 jovens lá. Mas quem é de vocês aqui que terminou de fazer uma casa e ainda não inaugurou, ainda não consagrou essa casa para a família? Aí um levanta a mão aqui, outro acolá, depois vocês separam aquele. Não vão para a guerra. Por quê? Porque Deus... Olha o que diz a conclusão deste versículo 5. Qual é o homem que edificou uma casa nova e ainda não consagrou? Vá, torne a sua casa para que, porventura, não morra na peleja e um outro a consagre. Direitos humanos. O cara fez a casa, ainda não morou, ainda não tem o habites, linguagem atual. Ainda não consagrou, ainda não fez um culto de ação de graça para morar na sua casa. Então está dispensado da guerra, porque quem vai à guerra pode morrer e Deus não é injusto. O cara trabalhou, ralou, se esforçou, fez a casa, aí foi convocado para a guerra, morreu na batalha. Aí a viúva nova ou a pessoa que ainda nem casou, o irmão vai tomar conta da casa. Então, direitos humanos na Bíblia Sagrada. O outro, no versículo 6 e 7, é sobre qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela. A outra situação. Primeiro, quem construiu a casa e ainda não morou. Quem plantou a vinha e ainda não colheu. Volte para sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro logre. Alguém vai usufruir da vinha que você ralou para cultivar. Terceira situação. Qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Quem é que está noivo? Desposado. Desposamento é noivado na antiga cultura. Quem é que está noivo e ainda não casou? Quem é que está noivo e está prestes a casar? Aí o sujeito manifestava aqui, levantava a mão. Volte, vá, torne a sua casa para que porventura não morra na peleja e outro homem receba aquela mulher que seria tua mulher, tua esposa.
Direitos humanos nas Escrituras. Perfeição. Eu amo, eu adoro a Deus, eu amo a sua palavra, eu acho maravilhoso e eu lastimo que uma grande quantidade de crentes sem futuro, de pastores sem futuro, professor de meia tigela, não aprende, não se consagra, não se dedica, não se aplica, é uma vergonha. Aí vive uma vida espiritual michuruca, uma vida espiritual mesquinha. Aí se desgosta aqui por qualquer coisa, se desgosta ali, vai para uma seitazinha vagabunda atrás de um ladrão fantasiado de pastor. É uma desgraça grande. É uma desgraça grande. Exemplos de direitos humanos nas Escrituras. Deuteronômio 21, 14. Deuteronômio 21, 14. Olha que coisa linda. Direitos humanos de uma prisioneira de guerra. Primeiro falou na guerra, agora vamos lá. 21, 14. É isso, 21, 14. Deuteronômio 21, 14 diz o seguinte. Aqui é no 10, de 10 a 14. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar na tua mão, e tu deles levares prisioneiros, ou seja, direitos humanos na guerra. Você foi atacado, teu inimigo atacou a cidade, atacou o Estado, atacou a sua nação, sua tribo, seu povo. Aí você foi lá e reverteu a situação. E levares prisioneiros, e tu, entre os presos, vires uma mulher formosa à vista. Mulheres bonitas, todo mundo tem, em todo lugar tem. E a cobiçares, aqui é qualquer, era um comandante, era um soldado solteiro, era quem cobiçasse uma prisioneira de guerra, uma mulher. E a cobiçares e a quiseres tomar por mulher. Pode. Olha o procedimento. Então trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as unhas. Ou seja, se prepara, prepara, tira. Geralmente o prisioneiro de guerra vem desalinhado, vem sujo, unhas crescidas, cabelo desalinhado. E despirá seus vestidos de cativeiro, versículo 13, Deuteronômio 21, 13. Ela despirá seu vestido de cativeiro e se assentará na tua casa e chorará por sua mãe, por seu pai, um mês inteiro. Depois entrará ela e tu serás seu marido e ela será tua mulher. Direitos humanos na guerra. Pode casar com a prisioneira. Não pode fazer dela uma escrava sexual. Casar. O versículo 14. E será que, se não te contentares dela, a deixarás ir à sua vontade. Ou seja, se descobrir que ela era muito diferente, não tem condição de convivência, é um povo de costumes muito estranhos, muito rudimentar, ela não foi preparada para ser mulher, para ser esposa, ela não tem estas habilidades. Então, você vai deixar ela ir livre, ela vai livre, deixará ela escolher, mas de sorte nenhuma venderás. Direitos humanos para prisioneira de guerra. O sujeito, no primeiro momento, escolheu por mulher, porque ela era formosa, bonitona, né? Pedação de mulher, e escolheu por mulher.
descobriu que não tem condição de convivência. A diferença cultural, a diferença é muito grande. Então, deixa ela ir como ela quiser, para onde ela quiser. Não pode vendê-la como escravo. Não venderás por dinheiro, e nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Ou seja, ela já sofreu o mal de se tornar mulher e não continuar sendo sua esposa. Direitos humanos na Bíblia Sagrada. Direitos humanos para a esquerda podre do Brasil, para a banda podre do Brasil, é dar guarida, esconder os crimes de ladrão, de bandido, de criminoso, de assaltante, de pistoleiro e tal. Direitos humanos erradíssimo. Erradíssimo. Deuteronômio 22:13. A difamação do marido. O sujeito casa, se arrepende, aí quer se livrar da mulher. Aí diz que ela não era mais de nada. Não, eu casei, ela já tinha sido mulher de outro. Olha o que diz a palavra de Deus. Direitos humanos na Bíblia Sagrada. Quando um homem tomar uma mulher e entrando a ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas contra ela, e divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher, me cheguei a ela, porém não achei virgem. Ah, já era mulher, me enganou. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levarão à porta aos anciãos da cidade. E o pai da moça dirá aos anciãos, dei minha filha por mulher a este homem. Porém ele a aborreceu. E lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem a tua filha. Porém aqui está o sinal da virgindade. Da minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Eu já vi isso num filme russo. E alguém, claro que ninguém vai fazer um filme só para me ver, milhões de pessoas viram aquele filme, e eles mostravam o lençol na sacada da casa lá, mostravam o lençol. A cultura é cultura. Cultura tem cada coisa estranha. E a família mostrava o lençol com marcas de sangue após a lua de mel da sua filha que casou. Aquilo ali era uma garantia moral de que aquela moça não se relacionou com ninguém da família, com ninguém estranho, durante o seu noivado, durante o seu período de espera para casar. E o marido tem a garantia que casou com uma virgem. Quando havia esta denúncia posterior, aí, olha os direitos humanos aqui. Versículo 18. Então os anciãos da cidade tomarão aquele homem e o castigarão. O sujeito difamou a própria esposa. Não, é minha esposa, mas eu casei com ela, não era mais de nada. Tomarão o marido, levarão ele e castigarão. E o condenarão, olha a multa, 100 moedas de prata. E darão o dinheiro ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre a Virgem de Israel. E ela será por mulher todos os dias da sua vida, não pode se separar. O divórcio em Israel era permitido. Neste caso, ele já não tinha mais direito, perdia o direito. Agora, ia comer o pão que o diabo amassou se a relação fosse conturbada, mas não podia se separar. Além da multa de 100 ciclos, 100 moedas de prata. Direitos humanos na Bíblia Sagrada, contemplando homens e mulheres, soldados e escravos, contemplando todas as pessoas.
No Brasil, direitos humanos é só para o Carandiru, é só para quem está na cadeia por roubo, e assassinato e fraude. Deuteronômio 25:1, a justiça a quem de direito. Deuteronômio capítulo 25, versículo 1, aqui diz o seguinte: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, o justo justificarão. Ao justo justificarão e ao injusto condenarão, independente da classe social. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça, por certa conta. Vai ser previamente determinada quantos açoites ele levaria. 40 açoites lhe fará dar. 40 açoites, digamos, é o máximo, 40 açoites. O sujeito foi condenado a 40 açoites. Lá no mundo islâmico chama 40 chibatadas. Pode dizer aqui. 40 chibatadas. O cara leva 40 chibatadas. Agora, depois de 40, ele não pode apanhar mais de jeito nenhum. Não pode. 40 chibatadas. Agora, dependendo do indivíduo, do crime, da reincidência, aí ele leva 39. Quando o sujeito vai contando. 1, 2, 3, 35, 36, 37, 38, 39. Parou em 39, o cara, ai meu Deus, por que ele não deu mais uma? Porque se batesse para completar 40, ele não podia apanhar mais. Isso é direitos humanos na Bíblia Sagrada. Até com a correção, até com açoite na antiguidade. Outra coisa, aqui é muito importante, meus irmãos, os direitos humanos. Êxodo, capítulo 21, versículos 20 a 23. Escravo. Êxodo 21, 20 a 23. Direitos humanos na Bíblia Sagrada é coisa séria. Direitos humanos em Israel é coisa séria. Direitos humanos na igreja é coisa séria. Não tem nada a ver com o partido ordinário inventando miséria. Êxodo 21 e 20. Olha, direitos humanos na Bíblia Sagrada. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com um pau e morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. O cara comprou, ia na feira, comprava escravo, comprava lá, escravo branco, escravo preto. Aí estava com raiva do escravo, porque escravo tinha uma terrível situação. Imagina você trabalhar na chuva, obrigado. Os caras trabalhavam, mas era com vontade. Se eu me soltar, eu mato um. Então, aqui no versículo 23, aliás, no versículo 21, diz: porém, se ficar vivo por 1 ou 2 dias, o dono do escravo não será castigado, porque comprou com seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem a causa que aborte, porém não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Direitos humanos. Se houver morte, então será vida por vida. Se a mulher morrer, ou se a criança morrer, quem causou o mal morrerá. Vida por vida. Dente por dente, olho por olho, mão por mão e pé por pé.
queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. Primeira coisa, falou sobre o açoite. Agora, o sujeito feriu o escravo e furou o olho do escravo, pois não pode mais obrigar essa pessoa a trabalhar. A pessoa agora está livre da escravidão por causa da perda da visão. Direitos humanos nas Escrituras. Eu acho lindo, maravilhoso e incomparável. Não tem na França, que foi onde começou os direitos humanos escrito, politicamente, não tem. Na América do Norte não tem. Em lugar nenhum do mundo tem, a não ser na Bíblia Sagrada e na cultura de Deus. Então, direitos humanos é coisa séria. Aqui, meus amados, agora um servo ferido. Deuteronômio 21, 26. Aliás, Êxodo 21, 26 e 27. Olha o que diz aqui, 26. Essa parte que eu li. Quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará aí forro, alforriado, livre, por causa do olho vazado. É a Bíblia Sagrada, a carta magna de Deus. A nossa fonte de instrução e inspiração, incomparável em qualquer aspecto. É maravilhoso. Me sinto feliz, abençoado e até lisonjeado em ser um professor da Escola Bíblica Dominical, professor de teologia, ensinando a palavra de Deus e me esforçando enormemente para cumprir minimamente a palavra de Deus. Ela é tão profunda, tão santa, tão gloriosa, que eu me esforço grandemente para cumprir pouquinho. Meus amados irmãos, a origem dos direitos humanos aqui, agora vamos para a nossa revistinha. Eu tenho 20 minutos para ler tudo aqui, como dizia minha mãe, para enxovalhar. Direitos humanos, definição de direito. A raiz da palavra direito tem origem no latim, rectus, que significa aquilo que é reto, correto, justo. Na perspectiva da ética, o que é direito torna-se modelo do que é bom e correto. Assim, a ética ou a moral, comum a todas as culturas, pode se expressar em termos de direitos do indivíduo. Esses direitos refletem a dignidade do ser humano, como, por exemplo, a proteção à vida, a liberdade individual e a igualdade. Estes são pressupostos fundamentais acerca da dignidade humana. Eu me sinto desobrigado de comentar isso aqui depois que eu apresentei o comentário direto na fonte da Bíblia Sagrada, que é uma grandeza. É uma pena, é lamentável que a maioria dos pastores não conheçam e não se interesse em divulgar, porque uma boa parte comete injustiça brincando. O item 2, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela primeira vez em 26 de agosto de 1789 em Paris, na França. A França e os Estados Unidos são culturas, são nações cultas, nações cultas com grandes faculdades, com grandes universidades, com grandes bibliotecas, com muita cultura. Agora, pensa, aonde tem mais sujeira? Sodoma, Gomorra, Babilônia, Roma, Grécia, tudo que é de imundície do mundo antigo está na Cidade da Luz.
lá em Paris, nos campos de Champs-Élysées. Tudo que é imundo, que é imoral, feitiçaria, idolatria, perturbação de toda a natureza. Aquela cultura não é limpa, é uma cultura que vem realmente na embalagem diabólica. Mas eles tiveram a nobreza de publicar, de promulgar este primeiro Estatuto dos Direitos Humanos Ocidentais, e foi em 26 de agosto de 1789. Se não me falha a memória, um ano antes da queda de Bastilha. Um ano antes da queda de Bastilha, que resultou na morte do rei, na morte dos reis, e na transformação da França numa república. O item 3, Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi adotado em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A declaração contempla, sim, lá na França, isso estava, tudo estava em 17 artigos. Lá na França, eles fizeram 17 artigos. 17 artigos, proclamando a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. Esses direitos passaram a ser considerados universais, ou seja, válidos para todos os homens em qualquer época e lugar. Essa jogada dos franceses em 1789, se não me falha a memória, um ano antes da queda de Bastilha. Já que o tempo não é muito legal aqui, porque eu gastei muito para falar sobre direitos humanos, mas deixa-me ver aqui o Gugu, aqui não é o Liberato, não. Queda de Bastilha. A gente tem uma facilidade enorme hoje com a internet. A gente tem uma facilidade enorme com a internet. Até eu, que sou amarradíssimo, ainda tem isto. A queda de Bastilha, 1789. Foi mesmo ano. A queda de Bastilha. Aqui foi quando a França passou pela mudança. A queda ocorreu no dia 14 de julho. Revolução Francesa. Ocorrida em 14 de julho de 1789. E esta proclamação foi um mês e pouco depois. Aí, essa da ONU, a declaração, são 30 artigos, reconhece os direitos fundamentais e universais do ser humano como ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Aqui cabe uma brincadeira. O que está escrito no Estatuto dos Direitos Humanos do pós-guerra é parecido com estatística de frango, estatística de consumo de frango. No Brasil, estatística do consumo de peixe. Eu como pouquíssimo peixe. Eu gosto muito de carne vermelha, como muito, tenho relativa saúde, e como bastante carne vermelha. Como pouquíssimo peixe. Mas pelas estatísticas do próprio governo, eu devo comer aí uns 40 quilos de peixe por ano, não sei. Eu não sei a estatística de peixe. Mas eu quero comparar. Estatística de peixe. Eu não como peixe por opção. Eu gosto de carne vermelha, eu como muita carne de porco, como muita carne, como frango, mas o peixe eu como pouquíssimo. Eu sei que é saudável, mas eu não gosto muito do cheiro e eu me viro sem peixe, com bem pouco peixe. Agora, tem famílias que não têm praticamente acesso nem à carne vermelha, nem ao frango e nem ao peixe, ou seja, vive com o mínimo possível de recursos. Mas na estatística,
ele participa do jeito que eu participo, com a minha carne vermelha, que é o que eu mais consumo, com o que come bastante peixe, ou seja, na estatisticamente, todo brasileiro consome durante o ano, digamos, 5 quilos de peixe e 20 quilos de picanha. Aqui em casa não entra picanha nenhuma vez no ano. Então, direitos humanos aqui parece com essa estatística da picanha. Aqui em casa é muito difícil entrar picanha. Mas na estatística eu devo comer uns 20 quilos de picanha durante o ano. Não é verdade. Então, direitos humanos não é verdade na China. Direitos humanos não é verdade aqui nesse chiqueiro chamado Venezuela. Direitos humanos não é verdade nesta ilha de miséria chamada Cuba. Direitos humanos não é verdade no mundo islâmico. Portanto, direitos humanos é muita falácia. Continuando, direitos humanos no primeiro tópico ainda. É o item 4, direitos humanos no Brasil. Avacalhou total. Em nosso país, a expressão direitos humanos foi popularizada durante a década de 80 pelos ordinários. Nessa época, militantes políticos da esquerda passaram a usar a expressão em oposição ao regime militar. Um bando de ordinário querendo comer mole, aí falava de direitos humanos. Durante o regime militar. Hoje, após a redemocratização do Brasil e a concessão de amplos direitos ao cidadão, a expressão direitos humanos tem sido associado constantemente a direitos de bandido. O escritor soltou o verbo aqui. É difícil, irmão, não soltar o verbo. É difícil não soltar o verbo numa nação avacalhada, numa situação triste como a nossa. É difícil, só se for otário. É difícil não soltar o verbo. E o autor soltou o verbo. Direitos humanos, na década de 80, eram os políticos que estão lá no colo do Sérgio Moro, aborrecendo o regime militar. Agora, direitos humanos depois do regime militar é defender ladrão, é defender bandido, é defender guerrilheiro, é defender terrorista. Lembram de Dona Dilma propondo um diálogo com o Estado Islâmico? Num discurso maravilhoso dela lá na ONU, ela disse que o Estado Islâmico era bom para ser tratado com uma conversa. Então, direitos humanos no Brasil, o cara avacalhou aqui. Constantemente a expressão usada para direitos de bandidos. Discute-se, por exemplo, que os direitos humanos deveriam valer unicamente para os humanos direitos. Eu não sei até onde vai essa baboseira, mas a verdade é que direitos humanos na Bíblia Sagrada é uma maravilha. Direitos humanos na política do Brasil é uma cachorrada. O segundo tópico, meus irmãos, é a Bíblia e os direitos humanos. Direitos humanos no Pentateuco. Aqui ele vai falar, dá umas palhetadazinhas bem leve. Isso aqui que eu fiz é bom porque eu fiz, fica feito, eu vou postar o vídeo e fica um documento, porque é bom. Um dia podem usar até contra mim. E daí? Bom, os 5 livros de Moisés revelam o código divino e indicam a maneira de viver de seu povo. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Nesses escritos há um arcabouço de concepções libertárias e igualitárias que antecede a muitos direitos que vão aparecer
na modernidade. No texto do Pentateuco, Deus requer do povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado. Êxodo 22, 21. Que a viúva e o órfão sejam protegidos. Êxodo 22, 22. Que o pobre não seja explorado. Êxodo 22, 25 a 26. Tais preceitos eram estranhos ao mundo antigo e constitui-se numa espécie de síntese da Torá, o cuidado divino para com os menos favorecidos e o valor da dignidade humana. Maravilha! Muito bem feito, muito bem escrito e muito resumido. É claro que eu fui aqui, eu trouxe muita coisa, porque eu falei do cara que construiu a casa e foi dispensado do serviço militar para não morrer, não acontecer. Se ele levasse azar, morresse na guerra, aí eu tinha que morar na casa dele. Não era justo. Então, direitos humanos da Bíblia Sagrada. Noivo não vai para a guerra. Quem constrói uma casa e ainda inaugurou não vai para a guerra. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu não vai para a guerra. A mulher prisioneira de guerra não pode ser escrava sexual. Se o cara quiser desfrutar da beldade lá, porque a bicha é boa, é formosa, é boazuda, ele vai ter que esperar, vai ter que casar dentro de um padrão estabelecido por Deus, na lei de Deus, perante as autoridades. O sujeito casou, se arrependeu, quis dar uma de solteiro depois, aí diz, não, eu casei, mas ela não era mais de nada, não. Vai ser multado, porque se houver comprovação que ele infamou, difamou para se livrar da mulher, ele vai ser multado em 100 moedas de prata e é obrigado a conviver com ela por toda a vida, não pode se separar por nenhum problema que aconteça. Tá, é lascado, ferrado. Então, isso é direitos humanos na Bíblia Sagrada. Direitos humanos nos evangelhos, isso é lindo, é maravilhoso. A mensagem de Cristo presente nos evangelhos resume-se na prática do amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 a 40. Durante o seu ministério, Jesus quebrou vários paradigmas da cultura dominante. Ao curar no sábado, Cristo colocou a dignidade humana acima do legalismo. É maravilhoso, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Ao conversar com a samaritana era uma mulher que estava no sexto marido. Mulher com 6 maridos, no Brasil, é o feminino de rapaz. Bom, ela estava no sexto marido. Jesus disse, você falou a verdade. Jesus disse, vai chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho, não. Aí ele disse, ainda bem que você é verdadeira, porque já passou 5 pela tua cama, e nenhum era teu, e o atual também não é. Então, a pobre da mulher, feminino de rapaz. Mas aqui o comentador diz, ao conversar com a samaritana, Cristo se opôs ao preconceito étnico. Não só isto, porque étnico ela era samaritana e o samaritano tinha o sangue, era uma miscigenação de oriental com judeu, de europeu oriental, digamos, de ucraniano com judeu. Agora, Jesus conversou com ela e o autor aqui, muito decente, claro, que ele aí disse que Jesus ultrapassou o preconceito étnico. E a questão dos 6 maridos, não conta? Bom, ainda tem mais, é João 4, 9 e 10. Ao jantar na casa de Levi, o publicano, Cristo rechaçou atitudes discriminatórias. O publicano, ele era um servidor público e trabalhava para um governo de ocupação, portanto, os judeus abominavam o publicano. Jesus, o excelente, o melhor dos judeus, o principal judeu da história de Israel e
descendência de Abraão, foi para a casa do Levi, sentou à mesa, comeu à vontade. Ele não dava trela para a discriminação. Marcos, capítulo 2, versículos 14 a 17. Ao receber e abençoar crianças, os meninos, Cristo defendeu os direitos das crianças. Lucas, capítulo 18, versículos 15 e 16. Assim, a palavra de Deus mostra que a fé cristã não está dissociada das necessidades humanas. Eu acho maravilhoso, meus irmãos, porque nós temos tudo isto e temos pessoas mesquinhas, despreparadas, mal agradecidas, que não se prepara, sai da igreja irresponsavelmente, vai por aí, eu lastimo. Até mesmo alguns que estiveram comigo, comeram comigo, beberam comigo na mesa do Senhor e agora estão por aí. Na igreja dos apóstolos, desses apóstolos sem vergonha, apostinho de meia tigela, igreja de bispo bandido, alguns amaziados, outros. É uma vergonha, é uma vergonha. É maravilhoso servir a Deus, ter dignidade, respeitar o próximo e se cuidar, porque tem discípulo que não adianta falar no Senhor, não vale a pena. Porque o mundo rejeita, irmãos. O sujeito fala de Jesus, diz que é cristão, mas tem um comportamento tão estranho, tão ordinário, que o mundo tem, para lá, cristão é isso aí? Então, deixa eu aqui sem Cristo mesmo. É uma vergonha. O segundo tópico e o terceiro item do segundo tópico. Direitos humanos em Paulo. Direitos humanos nas epístolas. É maravilhoso. Em suas cartas, o apóstolo dos gentios reconhece o direito de igualdade entre as raças, as classes sociais e o gênero. Tem gente que ainda hoje diz coisa com o apóstolo Paulo, porque ele disse, eu não permito que mulher ensine. Ora, ele estava numa província romana, ele era um cidadão romano, mas em Roma também tinha determinados critérios. Não tinha uma mulher na política, para começar. Não existia uma mulher na política. A única mulher política era a esposa do rei. A rainha, a imperatriz, ela era política. Agora, o que ela fazia? Ela não tinha nenhuma atribuição. Ela não tinha atribuição. Tinha que se contentar, o marido tendo poder e ela estando ao lado dele. No texto do Evangelho, Jesus Cristo interage com as mulheres, tem o benefício das mulheres como mantenedoras da missão, mas não tinha mulheres ativas, no sentido da mulher estar à frente dos trabalhos, à frente das atividades. Mas o apóstolo Paulo, apesar de não permitir que a mulher ensinasse na igreja, mas tinha o apoio e o serviço de mulheres em outras situações. Tinha mulher que se destacava mais do que o marido, a Priscila e o Áquila são exemplo disto. Sempre que o casal é mencionado, a mulher é mencionada em primeiro lugar. Ela tinha mais atividade, mais destaque, mais facilidade em falar, possivelmente, alguma coisa desta. Geralmente é mencionado a mulher e o marido em segundo. Agora, meus irmãos, achei lindo esse comentário que ele fez sobre o apóstolo Paulo. Vamos concluir. O apóstolo também legitimou o uso dos direitos civis ao ser preso em Jerusalém, quando ele evocou sua cidadania romana para não ser açoitado. Pegaram ele, disseram, pega ele, bota na cadeia, cobre de peia. Aí ele disse, vocês podem açoitar um romano assim, brincando?
Aí os caras, ele é cidadão romano? Vixe, não pode não. Última forma, retira o que disse, não pode bater no homem, não, é cidadão romano. É cidadão romano. E o comandante ficou injuriado. Eu estava doido para dar uma surra nesse apóstolo, e não posso, porque ele é cidadão romano. E ainda rogou uma praga. Disse, eu comprei esse direito, gastei uma soma e tal, e Paulo disse, eu simplesmente nasci romano. Sou cidadão por direito natural. Então, meus irmãos, Paulo, ele reconhecia a autoridade, o dever e também o privilégio. Aqui, na conclusão, diz assim: ao perceber as manobras dos judeus para condená-lo sumariamente, ele ia morrer. Paulo ia morrer como ele viu o Estevão morrer. Quando ele viu que estavam querendo fazer com ele o que tinham feito com o Estevão, ele assistindo, ele ajudando, aí ele sabiamente disse, olha, ei, aceito aqui não, eu quero que o meu processo vá para as mãos de Sua Majestade, o César. Ai, meu Deus, que louco. Viu o que esse cara fez? Apelou para César. É, com o César. O César, assim, nele eu confio. Meus queridos irmãos, era sabedoria e também reconhecimento da dignidade. Ao perceber as manobras dos judeus para condená-lo sumariamente, o apóstolo reivindicou o direito de um julgamento justo e apelou para César, Atos 25, 9-12. Assim, as Escrituras nos estimulam à defesa de nossos direitos e de nossa cidadania. Lindo, maravilhoso, bem feito. É uma pena que tem crente preguiçoso, desordenado, desajustado, que na hora da escola dominical vai tomar caldo de peixe, vai para a praia, vai matar, vai curar pereba com água salgada, por aí, vai matar a verruga, não sei aonde. Ou seja, fica ali avando uma vida cristã comprometida, sem discernimento, sem crescimento, sem frutificar, porque não dá lugar. Deus não aproveita a vida, não aprende, portanto, não pode ensinar. É triste, mas é verdade. Vamos concluir. O terceiro item, o terceiro tópico aqui, a Igreja e os Direitos Humanos, a Igreja de Jesus. Está falando daquela que criou uma instituição só para matar a gente, não. A Igreja Católica Apostólica Romana criou a Santa Inquisição, que eles têm a Santa Hóstia, a Santa Cruz, a Santa Inquisição, a Santa Espada, a Santa Forca, a Santa Corrente, o Santo Cadeado, o Santo Alicate, tudo lá é santo. Então, o trabalho é essencial para o sustento da vida. Desde criança, o trabalho está presente na história da raça humana. Desde da criação, melhor dizendo. Na raça humana. Gênesis 2:15. Sustentar a si mesmo e a família por meio do trabalho é uma dívida, é uma dádiva divina e dignidade, ou dignifica o ser humano. Eclesiastes 3:13, Efésios 4:28. No entanto, quando a carga horária é exaustiva, os salários são baixos e as condições de trabalho são degradantes, a dignidade humana é violada e o trabalho se torna em escravidão. A Igreja de Cristo não pode ficar insensível diante do trabalho escravo. Há uma condenação direta e objetiva da palavra de Deus, segundo Tiago, que condena a exploração e a injustiça praticada contra os trabalhadores. Tiago, capítulo 5, versículos 4-6. Então, a Igreja de Jesus, ela não pode se
servir de trabalho escravo, do sangue humano, do suor humano. A Igreja dos Homens pode. A maioria dos templos católicos, a maioria dos seminários católicos, a maioria dos mosteiros católicos foi feito por escravos. Foi feito por escravos. E você sabe quanto o escravo recebia. Era um salário e tanto. A Igreja e os prisioneiros. Item 2. Em 2014, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, do Brasil, divulgou que a nossa população carcerária era de 563.526 presos e que estava encarcerados. E que estavam encarcerados 206.307 prisioneiros, além da capacidade de vagas. Um excedente nas cadeias de 206 mil pessoas. Somado ao problema da superlotação, os presídios públicos também não oferecem condições mínimas de dignidade humana, higiene e salubridade. Nosso índice de reincidência no crime é de 70%. Os que puxam pena, os que puxam cadeia, quando sai, 70% volta a fazer o que levou ele para a cadeia. O que demonstra a ineficiência do Estado na ressocialização dos prisioneiros. A Igreja não pode negligenciar o seu papel de visitar e evangelizar os encarcerados. Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Por meio da ação dos servos de Cristo, os prisioneiros recebem dignidade e, sobretudo, a salvação. Mateus, capítulo 25, versículo 36, Lucas, capítulo 4, versículo 19. Direitos humanos também na visitação aos presos. Direitos humanos também na visitação àqueles que perderam a liberdade e, diga-se de passagem, hoje está completando um mês da morte da vereadora do PSOL, e estão desesperados porque ainda não resolveram o problema. O ex-presidente Lula está com uma semana na cadeia. Estão desesperados porque ele está com uma semana na cadeia. E já foi julgado e condenado. Foi preso após a condenação em segunda instância. O ministro dele, o Antônio Palocci, está com 18 meses, se não me falha a memória, e estão jogando o habeas corpus do Palocci para um lado, para o outro, tal. Porque direitos humanos vale para o ex-presidente e não vale para o ex-ministro? Vale para a vereadora que foi morta e não vale para aquele pai, para aquela mãe que foram mortos? Direitos humanos no Brasil é uma piada. Piada. Piada de mau gosto, mas piada. O último item aqui do terceiro tópico, meus irmãos, é a Igreja e o problema social. Os principais problemas sociais no Brasil são o desemprego e a precariedade de moradia, a saúde, a segurança e a educação e outros. Precariedade de moradia no Brasil é pouco falar sobre isso, porque o Brasil tem um déficit grave, um déficit grande, um déficit habitacional gravíssimo, além de milhares e milhares em cada cidade morando na rua. Gente que já nasceu na rua. Os pais vivem na rua.
A mãe vive na rua. Às vezes a família mesmo, tem família inteira na rua. Não tem onde morar. Isso é direitos humanos? Como resultado da ineficiência do Estado, os índices de violência e de criminalidade aumentam cada dia. É consenso que tais problemas são agravados pelo desvio das verbas públicas por meio da nefasta prática da corrupção. Os pobres, os defensores dos pobres, o pai dos pobres, a mãe dos pobres, a mãe do PAC, tudo podres de rico, não sabem o que possuem. Não sabem o que possuem, porque, literalmente, o que eles possuem está no nome do gato, no nome do rato, no nome do pato, não está no nome deles. Óbvio. Não sabem o que possuem. Se eu tivesse a capacidade deles de chegasse ao poder e fizesse o que eles fizeram, distribuindo o dinheiro do Brasil em umas 40 ditaduras, em cada ditadura faziam um cofre de concreto armado e enchia de dinheiro e deixava lá. Porque tiravam milhões, bilhões, e ninguém sabe de onde veio. Então, direitos humanos. Aqui, direitos humanos na UPA, direitos humanos no posto. Não, a pessoa vai lá para ser atendida. Não, você tem que ir no posto, faz a inscrição no posto. Aí vai para o posto, e lá no posto, haja posto. Está posto, só já está posto. Neste mês não tem mais. É uma vergonha, é uma corrupção, é uma maldição, é um terror. E eles continuam falando em direitos humanos. É uma piada de muito mau gosto. Aqui ele vai falar da Bíblia de novo, né, irmão? Abacuque, na sua época, constatou problemas similares: opressão, violência, litígio, impunidade, suborno e juízo distorcido. Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O profeta tinha consciência de que o mal a ser combatido era o pecado. O Abacuque não botava culpa no diabo, não. Ele sabia que o problema era do sacerdote, era do juiz, era do rei. Assim como fez Abacuque, e como ensina o cronista, a igreja deve unir forças para restaurar a nação por meio da confissão sincera e do clamor a Deus. Agora, a igreja tem esse poder? Quem da igreja se envolveu foi se emporcalhar. E tem porcos aí que dá para botar uma pocilga e exportar. Porcos assembleianos e de outras denominações. Que nos anos 90 eu já me posicionava contra. Eles já tinham corrupção à vontade. Pastor Freire, por que é que agora estão na política? Porque ele cansou de... agora quer roubar no atacado. Qual a razão que faz um pastor entrar na política? Deixar a igreja para ser político? Ele quer roubar no atacado. Conclusão, cheguei à conclusão. Nenhum outro livro tem enaltecido tanto a dignidade humana como faz a Bíblia Sagrada. Mas não tem mesmo, irmãos. As Escrituras revelam o amor de Deus sem acepção de pessoas. João 3,16, Romanos 2,11. A igreja é advertida a perseverar na prática do bem ao próximo. 2 Tessalonicenses 3,13. E os que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados culpados. Pecadores. Tiago 4,17.
Tiago, nesta referência aqui, ele diz: quem sabe, aquele que sabe fazer o bem e se nega a fazer o bem, peca. Meus amados irmãos, é o de hoje. É a contribuição de hoje. Espero que você não fique de saco cheio, espero que você não seja podre de preguiça e aproveite, tire conclusões, aprenda. Já estudou, já aprendeu? Escute um pouco e, quem sabe, você também dá uma melhoradazinha. Nós somos capazes de melhorar sempre. Eu peço as vossas orações em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos. Obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos professores na Escola Bíblica Dominical, pelos superintendentes. Obrigado, Senhor, pela minha participação. Obrigado, meu Senhor, pelos meus 45 anos ensinando e aprendendo. Obrigado, meu Senhor, pela minha disposição de aprender cada dia. Obrigado, meu Senhor, pelo meu prazer maravilhoso de ouvir a tua voz e de proclamar, meu Senhor, a tua sabedoria. Querido Senhor, Deus bendito, Deus santo, ouve a nossa oração. Ajuda e guarda o teu povo em toda a terra. No santo nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos sexta-feira com mais uma contribuição para a Escola Bíblica Dominical através da sua EBD na web. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.